Toda história começa na imaginação. Antes da imagem, existe a palavra. Antes do movimento, existe o traço. O código do universo é uma experiência literária contada através de voz, desenho e emoção. Uma história para ser ouvida, vista e imaginada. Ah, para, pai! Eu supliquei, interrompendo-o com um tom controlado, mas meu interior tremia. O senhor não vê que está deixando ele cada vez mais nervoso? Do outro lado da mesa, Léo se balançava freneticamente, com as mãos firmemente pressionadas contra os ouvidos. Um gemido baixo escapando de seus lábios. Estávamos todos sentados ao redor da mesa, um retrato de família distorcido. O jantar que deveria nos unir só servia como palco para mais um conflito. O delicado barulho dos talheres contra os pratos, encoberto pelo som da discórdia que enchia a sala de jantar. Eu olhei para meu pai, um homem de convicções inabaláveis, e não pude deixar de refletir sobre suas limitações. Ele habitava um mundo onde tudo era preto no branco, simples, sem espaço para nuances ou compreensão da complexidade emocional que meu irmão enfrentava. Um marmanjo deste tamanho e ainda precisa que a mãe lhe corte o bife? Disse meu pai, com desdém. Minha mãe, sempre submissa, esticava-se sobre a mesa, cortando o bife no prato de Léo, um ato de amor que, para meu pai, era apenas mais uma prova de fraqueza. Com um soco na mesa, meu pai expressou sua frustração. Com a touca militar que sempre usava, o garfo e a faca em suas mãos pareciam armas. O copo de Léo tombou, derramando leite sobre a toalha, enquanto ele intensificava o seu pedido de paz, balançando e gemendo. Por Deus, Ivar! Exclamou minha mãe. Você sempre faz isso com o pobre do menino. Rapidamente, enrolei a toalha da mesa, tentando conter o avanço do leite derramado. Isso não é um menino, Miriam. Isso é um erro da natureza. Disparou meu pai, cada palavra como um punhal. A frieza em sua voz me enchia de indignação, mas antes que eu pudesse responder, Léo começou a gritar. Pode deixar. Eu sempre carreguei esse fardo sozinha mesmo. Fardo? Minha mãe levantou-se e tentou consolar Léo, mas ele se debateu fugindo do toque das mãos dela. Deus resolveu me castigar. Mas pode deixar que eu dou conta da minha cruz. Cruz? Estupefato com a falta de sensibilidade dos meus pais, levanto-me para proteger Léo que, mesmo sendo um adolescente crescido, com quase 15 anos, esticou os seus braços como se fosse uma criança. Ele me escolheu desde que era pequenino, e eu, o seu irmão mais velho, era o único a quem ele permitia que o tocasse nesses momentos de crise. Eu o conduzi para o nosso quarto, longe daquele campo de batalha. Elian! Léo! Voltem aqui! Eu ainda não acabei com vocês. Santo Deus, homem! Pare com isso! Quanto mais eu rezo... É tudo culpa sua, que paparica demais esses meninos. Fechei a porta do quarto. O som do trinco abafou o dueto amargo que ainda ecoava pelo corredor. Léo, ainda gemendo, se cobriu inteiro com o lençol. Deitei do seu lado tentando acalmá-lo.
Desci uma escadaria que mais parecia fluir, como uma cascata de mármore sob meus pés. Cada degrau curvando-se com uma graça que desafiava a arquitetura terrena comum. Não havia ângulos retos, apenas linhas que se entrelaçam como braços em um reencontro. Inspirei profundamente. O ar tinha um aroma suave de jasmim, trazido talvez pelos jardins suspensos que se derramavam sobre os balcões curvos. O som de conversas misturava-se com o murmúrio distante de uma fonte, criando uma melodia baixa que preenchia o espaço majestoso. Olhei para as minhas mãos, como sempre faço nesses momentos, e me senti em paz por estar ali novamente. Caminhei por corredores espaçosos que ligavam salas enormes, até chegar ao pátio central. Era um intervalo entre as aulas e o local estava repleto de alunos em trajes que lembravam pinturas de eras distantes. Seus tecidos fluíam ao vento, enquanto moviam-se com uma graça que parecia coreografada pela própria arquitetura do lugar. Encostei-me em uma parede que tinha uma temperatura suave e acolhedora. Foi então que notei o mestre Zephyr ao meu lado, também apoiado casualmente, como se fosse uma extensão da própria parede. Ops, desculpe. Murmurei. Apenas nesse instante percebi que eu havia invadido um espaço reservado aos professores. Comecei a me afastar, mas ele interrompeu. Pode ficar aqui. Mas eu não sou um professor. Respondi, ainda inseguro. Mas também não é mais só um aluno. Eu já me afastava, mas voltei-me com um olhar interrogativo para Zephyr. A resposta do mestre veio como uma brisa suave, mas carregada de significado. Você está se tornando um professor para a sua família. Olhei ao redor, percebendo pela primeira vez que essa arquitetura curva não era um mero capricho estético. Era uma manifestação física da filosofia que Zephyr começava a desvendar para mim. Um mundo onde a rigidez dá lugar à fluidez, e cada curva é um convite para explorar o desconhecido. Minha família é um verdadeiro desastre. Eu não queria ter que voltar lá. Eu preferia viver sempre aqui. Parado no meio do pátio, eu senti a inquietação crescer dentro de mim. Para poder estar aqui, você precisa estar lá. Devo ter lhe lançado um olhar de confusão, muito parecido com o que meu pai fazia quando eu tentava explicar a ele qualquer conceito minimamente complexo. Vamos caminhar um pouco. Enquanto caminhávamos, passamos por grupos de alunos com seus professores, ao lado de lousas de luz, desenhando imagens holográficas que flutuavam no ar, ilustrando lições que pareciam tão antigas quanto o tempo e ainda assim incrivelmente futuristas. Qual a razão de tanta guerra? Por que há tantos conflitos na Terra? Por que minha família briga tanto? O mestre olhou para mim, seus olhos refletindo a calma dos riachos que víamos pelo caminho, onde a água corria livre entre as pedras. A razão do conflito é um novo código de evolução que a humanidade desenvolveu em seu DNA, atraindo a atenção de seres de todo o universo. E raças tão diferentes acabam tendo dificuldades de convivência. Não consegui esconder meu espanto. A ideia era vasta, complexa. Um enigma que minha mente lutava para compreender. Percebendo minha confusão, o mestre usou uma analogia. Imagine que o que entendemos por alma são como softwares inteligentes, aprendendo enquanto se relacionam. Eles precisam de um hardware, o corpo físico, para trocar informações.
Software isolado não se desenvolve. Ele precisa estar ativo, interagindo. Olhei para o mestre com a expressão do meu pai. Você precisa estar lá para poder estar aqui. A compreensão me rondava como uma nuvem. Mas ainda não vejo. Por que a humanidade está tão dividida? Seria melhor você ver com os próprios olhos. Senti a mão do mestre em meu peito. Um empurrão suave, mas firme, me desequilibrou e eu caí para trás. Mas ao invés de atingir o chão, senti como se estivesse caindo através de camadas de realidade. Acordei assustado em minha cama. Acordo com o canto dos pássaros. Um som tão comum, mas hoje ele soa diferente, carregado de uma estranha inquietude. Viro o rosto e vejo Léo na cama ao lado, ainda todo escondido sob o lençol. Levanto, sem pressa. Saio do quarto. No corredor, sinto a frieza do piso que reflete a luz filtrada pelas frestas da janela. Paro. Na cozinha, vejo meu pai, de costas, tomando café. Mas tem algo errado. O medo me invade, gelado e penetrante, quando percebo que aquela figura não é o meu pai. É alguém, algo maior, que parece lutar para caber no macacão de trabalho do meu pai. Escondido na sombra do corredor, assisto, paralisado, enquanto aquela criatura empurra a xícara de café mais para perto do açucareiro. Não são mãos que se estendem, mas garras. Garras que pegam a colher com uma destreza que desafia a natureza de sua forma, mexendo o café com movimentos precisos. Olho para as minhas mãos, que tremem muito, na esperança de que aquilo fosse apenas um sonho. Mas quando torno a levantar a cabeça, a criatura ainda estava sentada lá. Com um esforço sobre-humano, consigo me mover, deslizando colado na parede até o quarto da minha mãe. Minhas mãos deslizando pelas paredes, com os meus pés descalços no chão gelado, meu coração batendo em minha garganta, dificultando a respiração. Giro lentamente a maçaneta, abrindo a porta com cuidado, torcendo para que as dobradiças não traiam minha presença. Caminho até a cama silenciosamente e toco o ombro da minha mãe. Mãe, tem algo assustador lá na cozinha. Quando ela se vira, o grito que solto é mais de horror do que de surpresa. Me derruba e eu caio sentado no chão do quarto. Não é minha mãe. É um ser com olhos grandes e dilatados, com uma aparência sinistra, usando a camisola dela, a pele cinza e meio transparente, brilhante como uma luz que não conheço. O que você disse, Daniel? A voz da criatura tenta imitar a da minha mãe, mas sai distorcida, como se cada palavra fosse filtrada por água. O meu grito atraiu a atenção da coisa na cozinha, que apareceu na porta do quarto. Ele tem uma aparência quase humana à primeira vista, com o macacão e a touca militar do meu pai. Mas à medida que se observa mais atentamente, torna-se evidente que algo está profundamente errado. Sua pele, de um tom escuro e textura áspera, assemelha-se a uma carapaça de inseto. Seus membros movem-se com agilidade e fluidez. O que deveriam ser as mãos terminam em uma quantidade errada de dedos, que se assemelham a garras. Eu coloco a ponta do meu dedo indicador da mão direita na palma da mão esquerda e empurro. Era uma técnica para descobrir se eu estava sonhando, mas nada acontece. E aquela boca repleta de dentes afiados se abre, perguntando em um som
que era um eco sinistro da voz do meu pai, mas com estalos estranhos pontuando as palavras. O que está acontecendo aqui? Eu tento recuar desesperado, com meus pés descalços empurrando o meu corpo sentado no chão, me arrastando até minhas costas, encontrarem a parede e grito perguntando, com a desesperança tingindo minha voz. O que você fez com a minha mãe? Eu não fiz nada, ué. Responde a criatura, as garras abrindo em um gesto que seria reconfortante se não fosse tão alienígena. Fala pra ele, Miriam. O que aconteceu, Elian? Você caiu? Ele se machucou? Perguntou, com voz aquosa, a coisa com olhos grandes e veias que apareciam por baixo da sua pele cinza, que estava na cama da minha mãe. Fechei os meus olhos e tentei acordar. Aquilo tudo só podia mesmo ser um pesadelo. Abri os meus olhos e a criatura ainda estava lá. Por mais alienígena que fosse, havia nele uma tentativa de se passar por humano. Aproveitei o momento de descuido deles e me lancei para a porta, meio engatinhando, depois correndo desequilibrado, fugindo para o meu quarto, trancando a porta com as mãos trêmulas. Meu coração disparava com medo e terror, enquanto eu tentava assimilar a terrível realidade que se desenrolava diante de meus olhos. Encostado na porta do quarto recém-fechado, meu coração martelando contra o peito. Léo ainda está deitado sob o lençol, provavelmente brincando com uma lanterna. Olho para o meu bastão de beisebol no meio da decoração confusa do meu lado do quarto. Elian? Está tudo bem, meu filho? Pergunta o ser com voz de água no corredor. Vejo uma luz branca, filtrada pelo lençol, iluminando o lado do quarto do Léo, com seus dinossauros arrumados cada um no seu lugar. As almofadas todas alinhadas de forma simétrica. Seguindo os conselhos da psiquiatra, mesmo contra a vontade de meu pai, eu e minha mãe pintamos o seu lado do quarto com cores suaves. Tudo na decoração tinha cores neutras, como azul claro, verde água e outros tons pastéis, para evitar estímulos visuais excessivos. Abre essa porta. O barulho das batidas na porta faz meu coração acelerar. Sinto-me tenso, como se estivesse prestes a mergulhar em um mundo completamente novo e desconhecido. Léo levanta lentamente o lençol, revelando seu rosto sereno, iluminado por uma aura radiante. Não é uma lanterna, nem mesmo uma ilusão. Sob a luz difusa do quarto, testemunho a verdadeira natureza de meu irmão. Ele também é um ser alienígena. Um arrepio percorre minha espinha quando percebo que meu irmão, que sempre considerei tão frágil e vulnerável, é, na verdade, uma manifestação de uma evolução superior, uma criação divina de beleza e serenidade. Eu já falei pra não trancarem essa porta. Resmungou a voz estalada do ser no macacão do meu pai, enquanto ele forçava freneticamente a maçaneta. Léo, ou o que quer que fosse, senta-se na cama, arrumando meticulosamente o seu lençol. Fico dividido entre uma sensação de assombro e medo, conflitando com sentimentos de admiração, perplexidade e conexão profunda. Meus pensamentos se atropelam enquanto tento processar o que estou vendo. Léo, meu querido irmão, não é humano. Ele é um ser de outro mundo, um ser extraterrestre que compartilha minha vida desde o momento em que nasci. Léo,
Perguntei inseguro. Nossos olhos se encontram e, por um instante, parece que todo o universo se reduz àquele simples contato visual. Uma troca de olhares que transcende as palavras, comunicando uma compreensão mútua em nossa ligação inquebrável. Sim, Elian? Os pelos do meu braço fazem cócegas. Eu ouvi Léo falando, pela primeira vez na vida, mas sua boca, que não era mais do que uma delicada linha em seu rosto, não se mexeu. Levantei meus braços emocionado e tentei me aproximar para abraçar aquela figura luminosa que eu sabia que só podia ser mesmo o meu irmão. Mas Léo levantou sua mão brilhante com seus 4 dedos finos. Sinto muito, meu irmão, mas ainda não aprendi a lidar com o contato físico. Falou Léo sem falar. Os seus lábios não se moveram, mas a sua melodiosa voz ecoou em minha mente. Deixei cair os meus braços ao longo do corpo, desapontado. Léo sorriu. A linha no lugar de seus lábios se curvou, espremendo os seus olhos, irradiando uma serenidade profunda e uma aceitação calorosa. E o seu sorriso me atingiu como um verdadeiro abraço. Senti-me envolvido pela luz reconfortante que emanava do meu irmão. Uma sensação de paz e tranquilidade que me acalmou em meio à tempestade de incertezas que nos cercavam. Ele realmente me abraçou com aquele sorriso. Uma sensação difícil de explicar, só quem viveu para entender. Uma batida forte ecoou na porta. Deveria ser um chute daquela figura bizarra com o macacão do meu pai. Uma onda de emoções conflitantes me atravessa. Medo, admiração, perplexidade. Mas acima de tudo, uma sensação de profunda conexão com meu irmão. Ele sempre foi diferente, especial de uma maneira que eu nunca soube explicar. Mais um estrondo ensurdecedor e a porta se abriu, revelando os seres assustadores que vestiam as roupas dos nossos pais. Em um gesto instintivo, agarrei o bastão de beisebol e me preparei para o pior. Largue já esse taco. Ordenou, com palavras separadas por estalos, a figura com a touca militar do meu pai. O tamanho daquele ser era imponente. Um pouco maior do que o meu pai, com uma estrutura que fazia o tecido do macacão esticar e contorcer-se, como se lutasse para conter uma força da natureza. Dei 2 passos, me colocando entre eles e Léo, tentando protegê-lo. Balancei o bastão de um jeito ameaçador. Não, Elian! Não machuque o seu irmão! Gritou o ser cinza, enfiando a sua cabeça com os olhos grandes, empurrando a figura de macacão que estava no meio da porta, que ele tinha acabado de arrombar. É claro que eu não vou bater no Léo. Eu só estou tentando defendê-lo. O ser que estava parado na entrada do quarto deu um passo à frente de forma ameaçadora. Léo cobriu as orelhas e começou o seu balanço gemendo. Você pretende me bater, Elian? A pergunta saiu com a voz mais cheia de estalos. Quanto mais eu focava os meus olhos, mais detalhes perturbadores eu percebia naquele monstro que ocupava o lugar do meu pai. Achei melhor ceder e largar o bastão de beisebol. O ser cinza, meio transparente, agora que o monstro desocupou a entrada, conseguiu entrar no quarto. Ela passou os dedos com ventosas no batente, conferindo os estragos feitos pelo chute que arrombou a porta, arrancando um pedaço da madeira junto com o trinco. O que deu em você?
Pergunta a figura com a touca militar do meu pai entre estalos, abrindo as suas garras como se fossem mãos. O ser cinza com a cabeça grande, que veste a camisola da minha mãe, senta-se na cama de Léo, cujo corpo se contorce em agonia, as mãos pressionando os ouvidos enquanto ele geme mais alto. Instintivamente, Léo se afasta do toque, como se a proximidade física fosse insuportável para ele. Seus movimentos são rápidos e desajeitados, tentando escapar de uma ameaça terrível. Os seus gemidos viram gritos. Me ajude, Elia. Isso dói muito. Ouvi a voz melodiosa de Léo. Faíscas saíam dos lugares onde o ser cinza, que ocupava o lugar de minha mãe, tocava em Léo. A luminosidade do meu irmão piscava como se o seu corpo todo estivesse desestabilizado em um curto-circuito. Por favor, mãe, pare. O Léo disse que está doendo. Os grandes olhos no rosto cinza com veias roxas aparentes me encaram com perplexidade, depois olham para Léo. Ela se levanta e se afasta meio confusa. Vou ligar para a emergência. Como eu não conseguia acordar, talvez tudo aquilo estivesse mesmo acontecendo, e ligar para a emergência seria a melhor solução. Se os enfermeiros também vissem o que eu vejo, eles poderiam me ajudar. Mas se, por acaso, só eu é que enxergasse alienígenas na minha família, aí sim é que eu realmente precisava da ajuda dos enfermeiros. Sem perder de vista o ser que se mantém como um guardião da porta, eu me sento na cama ao lado de Léo, mas mantenho uma distância respeitosa, lembrando-me do pedido dele para não tocá-lo. Apesar de sua aparência física ter mudado, reconheço nele a mesma alma gentil e amorosa que sempre conheci. Enquanto Léo se balançava com as mãos nos ouvidos, eu puxava os dedos de minha própria mão, que era outra técnica para saber se eu estava sonhando. Já não bastava um, agora eu tenho 2 filhos malucos. De repente, sinto os braços de Léo me envolverem. Um abraço inesperado e reconfortante que me pega de surpresa. Por um momento, nossos corações batem em uníssono. Uma conexão silenciosa que transcende as palavras e os mundos que nos separam. A emoção transborda em meu peito enquanto retribuo o abraço, sentindo a tensão e o medo desaparecerem lentamente. Léo pode ser diferente agora, mas ele ainda é meu irmão, e eu farei o que for preciso para protegê-lo. Ouvi a porta da frente sendo aberta. Vi as luzes vermelhas de emergência da ambulância refletirem no corredor. Olhei para a janela do quarto e calculei mentalmente se conseguiria abri-la e pular antes que o monstro de macacão me alcançasse. Seria uma opção viável de fuga, mas eu não poderia abandonar o meu irmão. Esperei ouvir os gritos e a correria dos enfermeiros quando vissem o ser cinza de olhos grandes usando uma camisola. Mas isso não aconteceu. O que ouvi foi uma conversa indistinta entre a fala aquosa e frases grunhidas, que eu não consegui entender. Quando os enfermeiros apareceram na porta do quarto, eu entendi que a minha situação era bem mais grave do que eu imaginava. Dois enfermeiros apareceram na porta vestindo seus uniformes brancos. Um terror gelado percorreu a minha espinha. Assim que os avistei, eu soube o que aquilo significava. Minha situação estava prestes a piorar. Eles também tinham uma aparência extraterrena. As cabeças eram alongadas, com narizes curtos.
Seus olhos pequenos e brilhantes se destacavam em seus rostos. Afastei-me de Léo, como sempre fazia quando os enfermeiros vinham buscá-lo. Mas dessa vez, eles não queriam o meu irmão. Eles agarraram meus braços e me arrastaram para fora do quarto. Isso tinha uma certa lógica. Afinal, agora eu era o diferente. O ser que usava a camisola da minha mãe, em pé próxima à porta da sala, estava com as palmas das mãos encostadas, como se rezasse. Ao se movimentarem, os enfermeiros demonstravam agilidade e vivacidade. Seus passos eram rápidos e precisos, com uma postura ereta e elegante. E a minha realidade, ou pesadelo, ficava cada vez mais estranha e intrigante. Qual seria a verdadeira natureza e propósito desses seres? Apesar de sua aparência incomum, os enfermeiros eram profissionais e eficientes em seu trabalho, mantendo uma postura séria e concentrada ao realizarem suas tarefas. Enquanto eu era levado para fora de casa, uma mistura de desespero e perplexidade tomou conta de mim. O olhar curioso do vizinho, que desligou sua máquina de cortar grama, com uma aparência tão estranha quanto a dos enfermeiros, parecia julgar-me enquanto eu era arrastado à força. O mundo ao meu redor parecia distorcido, como se eu estivesse preso em um pesadelo surreal de ficção científica. Crianças cinza, com olhos enormes, passaram pedalando suas bicicletas com suas pernas finas. Os enfermeiros não me deram tempo para trocar de roupa. Eu usava a camiseta com furos e um calção com o tamanho errado, que me serviam como pijama. Senti o asfalto áspero sob os meus pés descalços. A vizinha, pendurada na janela da casa da frente, parecia muito maior do que já era normalmente. Estava praticamente entalada na janela, com uma aparência bizarra, bisbilhotando, como sempre, tudo o que acontecia na vizinhança. Eu estou bem. Eu estou calmo. Vejam, não preciso me amarrar. Eu implorei para os enfermeiros, enquanto eles me conduziram até a ambulância, sentindo-me como um animal levado ao abate. Os enfermeiros se olharam, mexeram suas orelhas pontudas, grunhiram palavras que não entendi e, finalmente, permitiram que eu ficasse apenas sentado na maca no centro da ambulância. Alternando o meu olhar pela janela lateral e pelo para-brisa por sobre os ombros do motorista, eu vi o mundo que conhecia, tomado por criaturas estranhas e variadas, como se eu tivesse sido transportado para outro planeta. Em frente ao quartel, que ficava depois da praça, eu vi seres que pareciam com o meu pai, com características de insetos gigantes, marchando em sincronia. Na porta da igreja que minha mãe frequentava, estava um rebanho de figuras parecidas com ela, pastoreadas pelo seu líder. Os dois enfermeiros conversavam falando alto com o motorista, que tinha uma aparência ainda mais estranha, se é que isso pudesse ser possível. Um deles parecia ter contado uma piada. Não conseguia entender. Eles falavam a minha língua, mas de uma maneira meio rosnada. Eles riram grunhindo alto. A situação tornara-se por demais absurda. Minha respiração acelerada oxigenou demais o meu cérebro. Meus pensamentos, descontrolados. Eu cobri meus ouvidos com as mãos. Fechei os olhos e, instintivamente, me balancei para frente e para trás, tentando me acalmar.
um silêncio repentino, e quando abri meus olhos, os 2 enfermeiros me encaravam. Tirei minhas mãos dos ouvidos, parei de balançar e dei um sorriso forçado. Eu não queria vestir uma camisa de força. Tentei agir com mais discrição, fechando e abrindo os meus olhos, tentando desesperadamente despertar daquele pesadelo. A ambulância manobrou, passou por uma guarita e entrou pelo acesso de emergência do hospital psiquiátrico. Senti um aperto no peito. Conhecia bem aquele lugar, onde meu irmão havia sido internado diversas vezes durante suas crises. Ao ser conduzido pelos corredores do hospital pelos enfermeiros, vi seres com a aparência luminosa de Léo, mas também testemunhei seres aterrorizantes, completamente fora de sintonia. Uma onda de aflição me invadiu. E se tudo aquilo não fosse apenas um pesadelo passageiro? E se a Terra tivesse sido invadida por esses seres alienígenas? E se eu fosse o último ser humano restante no planeta? Quando parecia que tudo estava perdido, avistei finalmente a psiquiatra que cuidava de meu irmão. Ela era a única humana em meio àquele mar de estranhos. Com um impulso repentino, desvencilhei-me dos enfermeiros e corri para os braços dela, desabando em lágrimas. Era um alívio encontrar alguém que ainda fosse humano em meio àquela paisagem distorcida de minha realidade. Eu sabia que, com a ajuda dela, poderia encontrar uma maneira de desvendar o mistério por trás da transformação de minha família. E quem sabe, encontrar uma saída daquele pesadelo que se tornou minha vida. Depois de me acalmar, a psiquiatra assume o seu lugar atrás da escrivaninha. E eu sento em uma das cadeiras que estavam na frente dela. Ela sorriu gentilmente, mas meus nervos estavam todos tensos. Então, William, me conte, como você está se sentindo hoje? Tudo está meio confuso, doutora. Não sei se estou sonhando ou se tudo que eu estou vendo é real. Ela anota algo em seu bloco de notas. Entendo. Você pode me contar mais sobre o que você tem visto? Fiz uma expressão exagerada de que a resposta era óbvia e mostrei, com as 2 mãos, a presença dos enfermeiros alienígenas ao lado. Ok, muito obrigada. Vocês podem ir agora. Está tudo sob controle. A senhora não viu? Perguntei quando os enfermeiros se retiraram. O que eu deveria ver, Edian? Aquelas orelhas, no topo da cabeça. Isso me dá arrepios. Fiz um gesto, com as mãos sobre a minha cabeça, girando como as orelhas dos enfermeiros. E o meu comentário mereceu mais uma anotação em seu bloco. Entendo. O que você tem sentido e vivenciado ultimamente? Respiro fundo, tentando organizar meus pensamentos. Cruzo os meus braços, tentando esconder os buracos da minha camiseta pijama. Bem, tudo começou quando o Mestre Zephyr me empurrou. Você foi agredido, Eren, na faculdade? Não, o Mestre Zephyr não é da minha faculdade. E ele não me agrediu. Ele só queria que eu acordasse. Me conte, de onde você conhece esse Zephyr?
Eu não me preparara para esse rumo que a conversa estava tomando. O que a senhora sabe sobre sonhos lúcidos? São experiências oníricas, em que o sonhador tem consciência de que está sonhando. Você tem sonhos lúcidos, Elian? Sim, doutora. Desde que eu era criança. No começo, eu até achava que todo mundo sonhava assim. Quando esses sonhos começaram? Normalmente são só sonhos. Às vezes, sou só um espectador semi-consciente de que estou sonhando. Mas, em algumas ocasiões, eu consigo uma lucidez total. E consigo interagir e conversar assumindo o controle consciente. E é nestes sonhos que você conversa com o Zephyr? Normalmente eu não converso, só assisto às suas palestras. Mas desta vez o mestre Zephyr conversou comigo. E quando ele me empurrou, eu acordei e o mundo todo estava mudado. O que mudou no mundo, Elian? Eu me inclinei sobre a mesa e sussurrei. Todos viraram alienígenas. A psiquiatra apoiou os braços na mesa e se aproximou olhando fundo em meus olhos. E eu? Como você me vê, Elian? A senhora é normal. A única humana que encontrei desde que acordei. Me ajeitei na cadeira. Entendo. E como você se sente em relação a essas experiências? A psiquiatra também se recostou em sua cadeira, rolando a caneta entre os seus dedos. Sinto-me assustado, confuso e isolado. É como se eu estivesse em um pesadelo do qual eu não consigo acordar. A psiquiatra ouvia atentamente, fazendo anotações enquanto eu falava. Ela assentiu, parecendo compreensiva. Eu estou ficando louco? Ou é o mundo ao meu redor que enlouqueceu? É normal se sentir assim em uma situação tão perturbadora. Você já teve algum sintoma físico associado a essas experiências? Não. Só os sentimentos de medo e confusão. Não tenho sentido dores ou qualquer coisa do tipo. A psiquiatra anota mais algumas coisas em seu bloco de notas. E você já experimentou algo semelhante antes? Alguma vez teve alucinações ou delírios como este no passado? Não. Nunca. Isso é completamente novo para mim. Antes disso, minha vida era normal, ou pelo menos eu achava que era. Ela olha para mim, franzindo um pouco as sobrancelhas. Você usou algum tipo de entorpecente, Elian? Claro que não, doutora. Neste momento, fiquei preocupado. Psiquiatras sabem detectar mentiras. Mas, de qualquer forma, um cigarrinho recreativo de vez em quando não deve se encaixar na categoria entorpecentes. Bem, Elian, é importante que saiba que você não está sozinho nisso. Estou aqui para te ajudar a entender o que está acontecendo e a encontrar uma maneira de lidar com essas experiências. A psiquiatra se levantou, foi até um armário e pegou uma das muitas caixas idênticas de remédio que estavam em seu armário. Tome uma cápsula antes de dormir e volte aqui amanhã. Para que serve esse remédio? É para ajudar você a dormir. Mas, doutora, eu não preciso dormir. O que eu quero é acordar. Saí do consultório da psiquiatra com passos hesitantes. Minha mente ainda agitada e turbulenta com as estranhas experiências que estavam acontecendo. Eu ainda não conseguia acreditar que fora liberado assim tão facilmente.
Ofereci um sorriso à recepcionista, que exibia olhos arregalados e antenas no lugar das orelhas. Olhei para as câmeras de monitoramento no teto. Senti que a qualquer momento alguém se daria conta do engano e algum alarme barulhento seria disparado. Andando descalço, com a camiseta furada e o calção desengonçado, pensei que seria realmente pouco provável que eu conseguisse sair assim tão facilmente daquela clínica psiquiátrica, daquele hospício. Ao atravessar o saguão, deparei-me com o segurança posicionado à porta de entrada. Caminhei com dificuldade. A imagem imponente do segurança se aproximava, preenchendo gradativamente meu campo de visão. Ao atravessar a porta do hospital, senti uma sensação de alívio, mas ao mesmo tempo, uma onda de ansiedade me envolveu. Eu estava sozinho, caminhando de volta para casa em meio à cidade que agora era habitada por seres estranhos e desconhecidos. O trânsito flui normalmente pelas ruas movimentadas. Os carros passam uns pelos outros em uma dança confusa de metal e asfalto. As luzes dos semáforos piscam ordenando o caos. Mas apesar da aparente normalidade, era impossível não notar que quase todas as pessoas ao meu redor pareciam seres de outro mundo. Com a cabeça baixa, percorri o caminho, evitando fixar o olhar em quem quer que passasse por mim. Quanto menos eu chamasse a atenção, melhor. Passei pela praça, onde crianças brincavam no playground, suas risadas ecoando no ar. Preferi não olhar. O som da alegria das crianças, mesmo um tanto distorcido, me passava uma remota sensação de normalidade. A velhinha da banca de frutas sorriu me cumprimentando. Ela ainda era humana. Se era uma invasão alienígena, por que algumas pessoas ainda eram humanas? Olhei para a caixa de remédio na minha mão e lembrei da pilha de caixas iguais no armário da doutora. Talvez a velhinha ainda não tenha tomado o remédio. Joguei a caixa em uma lixeira. Enquanto sigo meu caminho, continuo alimentando minha teoria da conspiração. Imagino que meu planeta foi invadido por raças alienígenas, capazes de se infiltrar na sociedade humana de forma imperceptível. Esses alienígenas assumiram as identidades das pessoas comuns, mas eu, a psiquiatra, a velhinha e algumas outras pessoas que encontrei na rua, ainda somos humanos genuínos. Comecei a considerar a possibilidade de que talvez houvesse algo intrínseco a nós, algo que os alienígenas não pudessem reproduzir com perfeição, uma peculiaridade que nos diferenciava. Por isso me prescreveram o remédio. Mas isso não fazia sentido. Quem me prescreveu o remédio também era humana. Parei na calçada olhando para minhas mãos. Primeiro puxei os dedos da minha mão. Nada. Depois, coloquei o indicador da mão direita na palma da mão esquerda e empurrei. Nada também. Quando eu fazia essas coisas em meus sonhos, os dedos esticavam ou atravessavam a palma da minha mão. Meu dedo não esticou e também não atravessou a palma da minha mão. Eu estava realmente acordado. Tentei o teste definitivo. Olhei para cima para me certificar que não bateria em nada.
Flexionei os meus joelhos e pulei. Nada. Não saí voando. Foi só um pulo desajeitado que arrancou um sorrisinho de uma moça humana que passava pela calçada. Claro que ela iria rir. Eu estava descalço, com a camiseta cheia de furos e um calção largo e ridículo. Ainda não sei como me deixaram sair da clínica. Entrei em casa tranquilo, porque sabia que o meu pai, ou aquilo, estaria no trabalho naquela hora. O ser cinza secou as mãos no avental e veio em minha direção. Eu estou bem. Está tudo bem. Eu só preciso dormir um pouco. Falei, fugindo de qualquer contato com aquela criatura. Não consegui trancar a porta. Faltava um pedaço do trinco. Enfim, cheguei a salvo no meu quarto. Mas ainda tinha aquele ser luminoso sentado na cama, brincando com o dinossauro do meu irmão. Eu até tentei relaxar e esquecer aquela realidade paralela em que a minha vida havia se transformado. Deitado na minha cama, eu fazia um exercício respiratório, tentando diminuir o fluxo constante de pensamentos incontroláveis. Parecia fácil quando eu olhava para o meu lado do quarto, com medalhas e troféus de beisebol ao lado de pôsteres de bandas de rock. Mas não tinha como não notar aquele ser, que era uma verdadeira luz acesa, sentado com as pernas cruzadas no meio da sua cama, brincando com um pequeno dinossauro. Ele falou comigo. Eu ainda não conseguia acreditar que ele falou comigo. Léo? Sim, Elia? Nossa, como aquilo era maravilhoso. Ele me olhava com seus olhos brilhantes e falava comigo. Por que você nunca falou comigo antes? Ele ajeitou lentamente o boneco de Tiranossauro Rex encostado na almofada azul bebê. Eu não sei falar, Elia. As respostas eram lentas, como se houvesse um delay em nossa conversa. Mas e o que estamos fazendo? Léo se esticou para pegar o brontossauro. E quando achei que ele não tinha me escutado, ele respondeu sem mexer os lábios. Eu não sei, Elia. Isso nunca aconteceu antes? Mas se você está falando comigo agora, por que você não fez isso antes? Ele lançou-me mais uma vez aquele olhar brilhante e fitou-me por alguns instantes. Não sou eu quem está falando isso, Elia. É você. Com gestos lentos e gentis, Léo colocou o brontossauro na almofada lilás. Mas eu ouço a sua voz em minha mente. Sentei-me na borda da cama, o coração acelerado, aguardando ansiosamente a sua resposta. Você deve estar traduzindo as minhas intenções, Elia. Em seu ritual repetido várias vezes por dia, chegou a vez de Léo pegar o menorzinho, o Velociraptor. Mas quando eu falo, você entende as minhas palavras? Ele acariciou o Velociraptor. O que eu entendo são as suas intenções, Elia. Mas se você consegue esse tipo de compreensão para falar comigo, por que você não usa esse seu entendimento para se comunicar com todos? O lugar do Velociraptor era na almofada verde água. Eu não conseguia compreender por que um ser aparentemente tão evoluído não se esforçava para se comunicar. Léo fechava-se em si mesmo, mantendo-se isolado do mundo. Léo pegou o Triceratops por seus chifres e tornou a me encarar.
A sua luz se intensificou, vibrando em uma velocidade diferente. Desta vez, ele demorou ainda mais para responder. E se você tivesse nascido em uma civilização diferente, que não raciocina igual a você, que tem costumes, estruturas de conhecimento e uma linguagem que você não entende, quem você seria hoje, Elian? Léo, eu não consigo entender. Se você consegue elaborar respostas tão complexas, por que a dificuldade em entender nosso mundo? Seu brilho diminuiu e tudo ao redor pareceu desacelerar ainda mais, como se o tempo estivesse se arrastando. Eu já expliquei, Elian. Eu não estou fazendo nada. É você. Quando o Triceratops, o último dinossauro, estava em sua almofada ocre, Léo começou o seu balanço, conversando com eles em sussurros de luz e som que eu não podia compreender. Uma formiga gigantesca se aproximava ameaçadoramente. Eu quis correr, mas estava em um beco sem saída. Tentei desesperadamente e, sem sucesso, escalar a parede. Quando me virei, a formiga estava a centímetros do meu rosto. As garras de sua boca batiam, abrindo e fechando, criando estalos assustadores. Espere! Formigas gigantes não existem. Olhei para as minhas mãos por instantes, agarrei o meu dedo indicador e puxei. E ele esticou como se fosse de borracha. No próximo movimento, esse dedo enorme atravessou a palma da minha mão. A sensação de saber que estou sonhando, de constatar que meu corpo agora não é sólido, me inunda de felicidade. Mesmo já tendo passado por isso muitas vezes, eu sempre me assombrava. Despertei, enfim, dentro de um sonho lúcido. Se eu estava sonhando, era a minha chance de encontrar o Mestre Zephyr. Olhei em volta para descobrir onde eu estava. Eram os corredores da clínica psiquiátrica. Caminhei alguns passos e lá estava o segurança, com as suas orelhas acompanhando os meus movimentos. Não, espere. Isso não é real. São os meus medos interferindo. Olhei novamente para as minhas mãos. No mundo dos sonhos, objetos e cenas do nosso subconsciente podem facilmente distrair nossa atenção. Nos identificamos com algo, os nossos sentimentos assumem o controle e perdemos a consciência. Aprendi que olhar para as minhas próprias mãos, dentro dos sonhos, me ajuda a manter a concentração. A imagem da velhinha da quitanda surgiu, um resíduo do meu dia intenso. Quase me perdi nela. Sacudi a cabeça e forcei meus olhos de volta para minhas mãos, ancorando-me naquela visão familiar. Era o único jeito de me manter consciente. Relaxei e tentei diminuir a minha ansiedade. Procurei o sentimento, ou melhor dizendo, procurei a vibração correta e quando olhei em volta, eu estava finalmente no lugar certo. Apesar de saber que o lugar era o certo, acabei em uma parte que ainda estava em construção. Mesmo sendo noite, conseguia enxergar com clareza, pois o local parecia banhado por uma luz própria. O cenário estava repleto de andaimes improvisados, erguidos com bambus que sustentavam as estruturas em construção. Vi uma luz mais forte em um espaço no alto e resolvi conferir. Nos primeiros trechos, encontrei escadas precárias feitas com bambus amarrados. Quando as escadas terminaram, tive que fazer alguma ginástica para me aproximar. No topo, iluminados por uma fogueira, estavam Zephyr
e Genaro. Fiquei parado, encarando o último vão sem andaime que me separava deles. Vou precisar de ajuda. Mas você sabe que está sonhando, não sabe? Perguntou o mestre Zéfir. Sim, é claro. Então por que não subiu voando? Perguntou Genaro. E os dois caíram na gargalhada. Envergonhado, levitei o último trecho e me juntei a eles. Quando criança, sempre que eu conseguia despertar dentro de um sonho, eu só queria voar. A sensação é maravilhosa. Mas eu sempre acabava perdendo a minha consciência e a experiência se transformava em um sonho comum. Precisei treinar muito para controlar o meu impulso de voar. Me sinto um idiota. Isso às vezes é uma vantagem. Falou Genaro, o professor baixinho que acompanhava o mestre Zéfir. Balancei a cabeça inconformado com o tempo precioso que desperdicei subindo pelo andaime. Pessoas muito inteligentes têm o dom de criar argumentos persuasivos, mas isso também pode ser um perigo, pois podem se convencer facilmente de que estão sempre certas. Olhei para Genaro e depois para o mestre. Eu devia ter feito a cara que o meu pai sempre fazia, porque os dois riram novamente. Os inteligentes alcançam grandes feitos, mas muitas vezes se prendem à ideia de que estão sempre certos, o que os impede de continuar aprendendo e evoluindo. Explicou o mestre. Ter bons argumentos não é o mesmo que estar certo. Então acredite, você tem uma vantagem. Falou Genaro com uma pompa exagerada. Você tá brincando comigo, não é? Ele é meio lento mesmo. Concluiu Genaro e deu outra gargalhada. Mestre Zéfir, o professor Genaro e eu estávamos sentados conversando em volta de uma pequena fogueira no terceiro andar daquela construção inacabada. Cercada de andaimes improvisados de bambu. O que você fez com o meu mundo? Eu só abri os seus olhos. Respondeu Zéfir, que usava a sua túnica com mangas largas, na cor mostarda escura. Você ainda pensa que você é o seu corpo? Perguntou o Genaro, com uma faixa colorida amarrada em sua testa. Você não é o hardware, você é o software. Disse Zéfir. Eu olhava para um e para outro, com os reflexos das chamas da fogueira, enquanto a conversa fluía. Você não é o seu corpo físico. Você é a consciência que viaja nele. Explicou o Genaro. Um programa guardado na gaveta não evolui. Precisa de um corpo para rodar. Você não é o computador. Você é o programa que roda nele. E esse corpo é a melhor máquina do universo para aprender a lição mais importante. Os dois falando e eu tentando acompanhar o raciocínio, olhando de um para outro, tentando memorizar tudo o que falavam. Você precisa estar lá para poder estar aqui. Repetiu Zéfir a lição da outra noite, apontando com o dedo, balançando a manga da túnica. São muitas informações. Às vezes eu acordo e mal consigo lembrar de tudo o que eu ouvi. Reclamei. Não se preocupe. O que é importante você se lembrará na hora que for necessário. Disse Zéfir. Você recebe blocos de informações. Esses diálogos são meras metáforas do conhecimento. Explicou Genaro, gesticulando com as mãos como se segurasse uma bola em frente ao rosto. Eu fiquei constrangido por interromper a linha de raciocínio do ensinamento deles. Mas o meu dia foi muito impactante. Eu precisava esclarecer o que estava me incomodando e voltei para a pergunta inicial. Por que todo mundo virou alienígena?
Todas as consciências do universo buscam a evolução. Começou a responder Zéfir. Cada civilização do universo cria e desenvolve os seus próprios métodos. Genaro continuou a explicação. Os dois falavam alternadamente, parecia um jogral, como fazíamos no colégio, com cada aluno lendo um pedaço do texto. E eu olhava de um para outro tentando acompanhar as explicações. Mas só os humanos descobriram que amar pode ser um instrumento evolutivo. Qualquer animal se arrisca para salvar o seu filhote. Mas só um ser humano arrisca a própria vida para salvar outra vida, às vezes até de outras espécies. E essa característica é um traço evolutivo único no universo. Por isso, todas as espécies querem nascer na Terra para adquirir esse código, o código do amor. Você quer dizer que a população de toda a Terra é composta por alienígenas? Perguntei. A maior parte. Confirmou Zéfir. Você acredita em reencarnação? Perguntou Genaro. Quando Cristo ensinou sobre o amor, a população da Terra não chegava a 300 milhões. Hoje já são quase 8 bilhões. De onde você acha que vieram tantas consciências? São os softwares de todo o universo querendo ser instalados no hardware da humanidade, que tem essa característica única para também evoluírem. Pare com isso! Gritou Genaro, me assustando. Você parece estar assistindo uma partida de ping-pong. Genaro balançou a cabeça de um lado para outro, imitando o movimento frenético que eu fazia, ao tentar acompanhar as explicações. Depois levantou as duas mãos e bateu uma contra a outra, fazendo um estalo. E a minha visão se transformou. Eu, de alguma maneira inexplicável, conseguia ver tudo ao mesmo tempo. A fogueira na frente, Genaro de um lado e Zéfir de outro, as paredes atrás de mim e os andaimes lá fora. Tudo estava no meu campo de visão, sem precisar virar a cabeça. Zéfir e Genaro começaram a brilhar. Suas formas físicas foram desaparecendo. Os dois estavam se transformando em pontos luminosos resplandecentes. Eu ainda vi as mãos, quase translúcidas, de Genaro, se aproximarem do meu rosto e tornei a ouvir o estalo da palmada. Tudo voltou ao normal e eu fiquei tonto. Ouvi a gargalhada dos dois ecoando e desaparecendo, transformando-se em um alegre canto de pássaros. Acordei com o dia amanhecendo. Permaneci imóvel, deixando a mente assimilar a experiência. Era como sentir os dados do sonho baixando, migrando da rede livre dos sonhos para o servidor local do meu cérebro. Se eu me mexesse, poderia corromper o arquivo. Era o meu software fazendo o download das informações para o hardware. O mundo dos sonhos era a web, a internet. E o meu mundo real era a rede doméstica. E eu precisava permanecer imóvel enquanto o meu cérebro salvava o meu histórico de navegação. Era importante primeiro memorizar o que eu realmente vivenciei no meu sonho, para não poluir tudo com as minhas interpretações. Depois, claro, era o momento de avaliar o que sonhei e encontrar mensagens e simbolismos. O monstro formiga do começo era só o meu medo em um sonho comum, passando depois para a semiconsciência. As obras e os andaimes representavam a minha compreensão de mundo sendo construída. Os mestres, iluminando o meu mundo com a fogueira de seus ensinamentos e ampliando a minha visão, me mostrando as suas essências luminosas.
Finalmente me espreguicei e quando abri meus olhos, avistei Léo sentado em sua cama. Ele estava de volta à sua forma humana normal, usando o gorro militar do meu pai, grande demais para ele, quase cobrindo os seus olhos. Suspirei aliviado. Tudo fora apenas um pesadelo. Vocês viram a minha touca? Perguntou o meu pai, entrando pela porta com o macacão da fábrica, que agora servia em seu corpo que voltara ao normal. Léo olhou para o pai com os olhos assustados. Meu pai caminhou em sua direção. Sentei-me na lateral da cama, me preparando para defender o meu irmão. Mas meu pai sentou-se calmamente na cama de Léo e, com cuidado, dobrou as bordas da touca para que servisse na cabeça de seu filho. Os dois se olharam por um momento. Eu entendia agora que havia ali um abismo evolutivo entre duas espécies. Em um extremo, o meu pai, de uma sociedade simplista, que só sabe cumprir ordens, que prefere escolas militares, empurra para outros a sua responsabilidade de ensinar os próprios filhos. Prefere governos ditatoriais, com normas rígidas, onde ele possa simplesmente se encaixar, sem precisar pensar. Na outra ponta, o meu irmão, de uma civilização que evoluiu tanto, que perdeu a habilidade de se comunicar, de se relacionar com pessoas diferentes, que se fecha em seu mundo, incapaz de enfrentar a sua própria inaptidão. O meu pai levantou a mão, tentando fazer um carinho no rosto de Léo, que se afastou, fugindo do contato. Enquanto o meu pai está no começo do caminho do aprendizado, o meu irmão Léo precisa recomeçar para reaprender o que esqueceu. Os dois, em uma relação complicada, em busca de aprender o significado do amor. Lembrei-me da visão ampliada do meu sonho. Observei aquela cena com uma ternura inundando todo o meu ser. O meu pai desolado, com a cabeça baixa e com as mãos apoiadas em suas coxas. E Léo, movimentando-se devagar, toca delicadamente a mão do pai. Os dois se olham. Um sorriso de cumplicidade. O amor era realmente um código poderoso. Torci para que o meu pai entendesse que o sorriso de Léo era muito mais que um simples sorriso. Era um verdadeiro abraço afetuoso. Pode ficar com essa, por enquanto. Mas eu vou comprar uma que seja do seu tamanho. Meu pai levantou-se pigarreando, tentando esconder a emoção que a sua voz deixara transparecer. Você está melhor, Elian? Não esqueça que você tem consulta com a psiquiatra hoje. Disse meu pai, saindo do quarto. Olhei para o batente com o trinco da porta arrancado. Então tudo aquilo aconteceu de verdade? Coloquei as mãos sobre o rosto, cobrindo-o por vergonha, lembrando dos vizinhos assistindo ao espetáculo. Eu sendo arrastado pelos enfermeiros, levado pela ambulância. Meu Deus. Eu atravessei o bairro inteiro descalço, com a camiseta furada e com aquele calção ridículo. O café tá pronto. Falou minha mãe, humana, quando passei pela cozinha. Não vai tomar café, meu filho? Não vou chamar de novo. Uma ternura encheu o aconchegante ambiente matinal. A imagem dela, seu jeito de falar, o aroma e a sensação de estar seguro em meu lar me travou. Minha mãe, que ajeitava cuidadosamente as xícaras e talheres sobre a mesa, parou e ficou me observando. Ela tentando perceber a sanidade de seu filho e eu enxergando a minha mãe além das aparências.
Era um ser que encontrou conforto na religião. É mais fácil viver sem carregar o peso de suas próprias decisões. Tudo é colocado nas mãos de Deus. Se Deus quiser, se Deus me abençoar e se Deus me permitir. Ela, como todas as outras consciências, só estava tentando se encaixar neste mundo, e buscar conforto na fé foi a forma que encontrou de continuar. Dei alguns passos e a abracei. Pega de surpresa, ela fica momentaneamente deslocada em meus braços. Mas algo dentro dela desmorona. E quem se acostumou a abraçar para proteger, agora pode se sentir protegida no carinho retribuído. Coloquei a minha melhor roupa antes de sair. O mundo voltou ao normal. Fiz o mesmo trajeto caminhando, torcendo para que as pessoas me vissem bem vestido e apagassem a imagem do doidinho descalço, com a camiseta furada. A ordem foi restabelecida. O caos foi restabelecido. O trânsito caótico, os pedestres apressados, os semáforos piscando e determinando o ritmo da dança urbana. Entrei na clínica passando pelo segurança bochechudo. A minha compreensão do mundo foi ampliada, sob a perspectiva da experiência que vivi. Afinal, todos os conflitos tinham uma explicação lógica. Compreendi que a clínica psiquiátrica era um depósito de seres que não conseguiram se adaptar a um mundo tão diferente. Cumprimentei a recepcionista, que era humana, mas ainda sugeria uma aparência alienígena com enormes cílios postiços. Quando a psiquiatra começou com a sua sequência de perguntas, eu fiz o meu discurso de curado. Dei todas as respostas que ela queria ouvir, mas ela pareceu perceber a minha estratégia. Você tem certeza de que não quer se abrir e falar dos seus sonhos, Elian? Kiro, não quero ficar internado aqui, doutora. A psiquiatra largou o bloco e a caneta ao lado, apoiou os cotovelos na mesa, juntando as mãos, onde apoiou o seu queixo. Eu estou curiosa. Fale mais da sua experiência de ontem. Eu já disse, doutora. Foram só sonhos. Tudo bem, eu surtei um pouquinho, mas agora eu estou bem. Elian, não estamos mais em uma consulta. A doutora levantou-se de forma cerimoniosa, tirou o seu jaleco e o pendurou na cadeira. De ser humano para ser humano, me explique. Por que você acha que o amor pode ser um traço evolutivo? O amor não protege apenas o mais forte de cada espécie. O amor ajuda a preservar todo o ecossistema. Acabei fazendo o discurso real. Falei das teorias de Zéfir sobre os sentimentos como códigos evolutivos, do aumento exponencial da população humana, das várias raças do universo procurando o nosso planeta. Isso explicaria a diversidade de pensamentos e a quantidade de conflitos da humanidade. Comentou a psiquiatra, que a essa altura da conversa já estava acomodada em sua cadeira giratória, fazendo leves balanços de um lado para outro, reorganizando todas as concepções de mundo em sua mente. Contei a ela sobre a cena que presenciei de meu pai e do meu irmão naquela manhã. Expliquei que, na minha opinião, eram duas espécies diferentes tentando estabelecer uma conexão através do amor. Será que um dia todos aprenderemos esse código? Perguntou a psiquiatra, pensativa. Estamos divididos entre dois extremos. O dos que sabem e o dos que não sabem esse código. E no meio, a maioria finge que sabe,
Finge que ama. E você, Elian? Eu finjo. Você não está sendo muito severo consigo mesmo? Eu tenho um problema com tortura. Por mais que eu tente, não consigo amar quem defende tortura. Por isso eu faço parte do grupo que finge. Eu sempre recomendo que meus pacientes tristes sorriam, mesmo fingindo. O sorriso sempre atrai a felicidade e eles acabam sorrindo de verdade. Acho que, fingindo, eu pratico a empatia e a gentileza. E acho que acabo conseguindo amar um pouquinho. Não ache, Elian. Tenha certeza. Não, doutora. Prefiro continuar apenas achando que meus sonhos são reais. Que Zéfiro e Genaro talvez existam. Me recostei na cadeira e concluí. A incerteza é um dom, doutora. É a dúvida que nos faz continuar aprendendo.